Dia, muito boa tarde, muito boa noite a vocês. Mais uma aula aqui do nosso curso de programação em C++. Gente, só avisando, na última aula eu esqueci de deixar esse exercício para vocês, que é um exercício para vocês começarem e realmente entenderem um pouquinho, para vocês fazerem sozinhos. Vai ter a resposta no PDF, né, na apresentação que vai ficar para vocês. E eu vou só ler para vocês aqui entenderem o exercício. Qualquer dúvida que ficar, tem o nosso e-mail, contato.educatecfsp@gmail.com. Vai estar em todas as aulas, ele fica embaixo. Vocês podem, se tiverem alguma dúvida, podem mandar diretamente pra gente, tá bom? Só a gente lendo aqui os exercícios de boas-vindas, né? A gente vai criar um programa que peça o nome do usuário e a sua idade. Em seguida, vai exibir uma mensagem de boas-vindas personalizada. Basicamente, vai ter lá, informe seu nome. Você vai pedir pro cara colocar um nome. Você, né, no caso. Informe a sua idade, coloque a idade e vai exibir essa mensagem personalizada, tá bom? É esse o exercício. E, detalhe, vocês precisam me enviar esse exercício, tá bom? De toda forma, a gente vai deixar disponibilizado ou um lugar específico para vocês enviarem o exercício, ou vocês enviam diretamente pelo e-mail e a gente faz a confirmação por lá, eu faço a correção para vocês terem a conclusão do curso realmente, tá bom? Vamos partir aqui, vamos aprender então os operadores em C++. No caso, operador matemático, lógico e relacional e as estruturas condicionais. Vamos começar. Bom, aqui, gente, acredito que não preciso tirar a câmera, eu vou deixar aqui para vocês entenderem, tá bom? Vou fazer a minha explicação. Operadores matemáticos, a gente usa muito na escola, né? Para somar, o professor pede pra gente somar, dividir, multiplicar, e a gente tem essa função também na nossa programação. No caso, vão estar aqui os operadores, adição, subtração, multiplicação e divisão. Explicando o resto para vocês, o resto ou módulo é basicamente a divisão entre dois números. É o resto da divisão entre dois números. Então, vamos explicar. 10 e 2. 10 dividido por 2. Esse resultado dá 5. O resto, que é o que sobra dessa divisão, é 0. Então, basicamente, a gente usaria esse resto, esse módulo, para alguma funcionalidade que a gente vai explicar mais para frente, tá bom? Então, o operador matemático que você já conhece vão ser esses daqui, o mais, o menos, o vezes, o dividir e o resto, que é o sinal de porcentagem. E a expressão algébrica, na matemática, a gente usa A mais 5, B menos C, AXB, né, que é A vezes B, X dividido por Y e R módulo de 5, que é para usar, né, pegar o resto da divisão. Já em C++, nós vamos usar o que? A mais 5, B menos C. A diferença está na multiplicação, na divisão e no módulo, tá bom? Na multiplicação é A asterisco B. É assim que significa a multiplicação. Na divisão, X barra Y. Então, você, para dividir, X dividido por Y. Mesma coisa. Então, se você fosse dividir em C++, era 10 barra 2, que seria 10 dividido por 2. Tudo bem? E R, porcentagem 5. Nesse caso, vai ser do mesmo jeito. A diferença só que difere é na expressão algébrica da nossa matemática, que a gente aprende na escola, para a expressão em C++, que é R, porcentagem 5, para a gente pegar, né, exibir o resto ou módulo. Seguindo, vamos aqui para os operadores lógicos. Eu vou dar uma explicaçãozinha, talvez fique mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Vamos usar assim. Você chega para sua mãe e fala assim: mãe, meus amiguinhos aqui, a gente está combinando de sair, né? Eu e meus colegas. A senhora deixa eu sair, né? E aí você chega nela, pergunta e tal, e ela vai responder assim para você: deixa, filho, mas eu preciso que você faça duas coisas para mim. Você precisa arrumar a sua casa, a sua cama, né, o seu quarto, e arrumar a louça. E aí você pode ir. Tá bom. Você vai lá, arruma o seu quarto, fala: mãe, arrumei meu quarto, posso ir? Fala: não. O que a gente combinou? Arrumar o quarto e arrumar a louça. Tá bom. Então você vai lá e arruma a louça. Feito isso, eu falei: mãe, arrumei o quarto e arrumei a louça, né? Lavei a louça. Ela fala: tá bom, meu filho, pode ir agora, viu? Tá tudo certo. Então, o que aconteceu?
tem que ser verdadeira, né? Verdadeira as duas afirmações, as duas hipóteses ali, né? As duas condições. Vou colocar assim que é melhor. Então, se você tem isso e isso, as duas têm que ser feitas, né? Tem que ser colocadas em práticas para dar o resultado certo. Então, para você sair, você teve que limpar o seu quarto e limpar a louça. Então, teve duas condições. E se você fizesse só uma, ela deixaria? Não. Então, teria que ter as duas verdadeiras, tá bom? E o símbolo é esse E comercial que a gente vai usar em C++, tá bom? O OR ou basicamente você chega do mesmo jeito para ela e fala: mãe, posso ir para a festa? Ela fala: pode, filho. Limpa seu quarto ou lava a louça. Tudo bem por mim. Qualquer uma dessas você pode ir. Feito isso, você vai lá, arrumei o quarto, e chega nela: mãe, arrumei só o quarto, arrumei o meu quarto. Ela: tudo bem, filho, pode ir. O que isso quer dizer? Que pelo menos uma tem que ser verdadeira para ser dessas condições, né? Você tem que fazer pelo menos uma das condições para executar, né? Para dar certo. Então, para você ir à festa, você teve que arrumar ou a cama, né? Arrumar seu quarto, ou a louça. Então, uma delas, entende? Ou não, o símbolo do ou, ele é duas barras reta, né? O pipeline, que a gente chama, dois pipelines. O não, né? O not, ele é usado um símbolo de exclamação. Nesse caso, não tem escolha, né? Não é não. Se você perguntar para sua mãe, não é não. Então, o não é usado às vezes para negação, né? Então, se não for isso, acontece isso. Então, depende do exemplo, depende do caso que você está utilizando, tá bom? Continuamos. Operadores relacionais: maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, menor, menor ou igual, igual e diferente. Nesse caso, maior, a gente usa uma comparação entre dois números. Então, 2 é maior que 3? Não. 2 é maior que 1? Verdadeiro. 2 é maior ou igual a 2? Verdadeiro, é igual a 2. 2 é maior ou igual a 3? Não é. 1 é menor que 2? É verdade. 1 é menor que 3? Verdade também. 1 é menor que 0? Não é. 1 é menor ou igual a 1? Verdade, é igual a 1. Então, você sempre vai comparar e usar esses operadores. Vai verificar se for uma variável, uma nota. Nota 1 é maior que nota 2? Dependendo do valor que for colocado, ele vai fazer o código que for preciso. O sinal de igual, ele vai comparar dois valores, igualando, né? Então, 2 é igual a 2? Então, o símbolo vai ser 2 iguais. 2 é igual a 2? 2 é igual a 3? Não. Mas e o diferente, que é uma exclamação e o sinal de igual. Nesse caso, 2 é diferente de 3? Verdade. 2 é diferente de 2? Não. Basicamente é essa a explicação. Voltando, né, para a próxima parte, as estruturas condicionais. Bom, gente, o que a gente pode falar de estrutura condicional? É uma condição, uma estrutura de condição, tá no próprio nome. Então, ele vai permitir, né, é uma forma que permite que o programa tome as decisões. Verificando a condição e dependendo do resultado, a gente toma uma decisão. Então, vamos dar um exemplo do dia a dia. E imagina que você precisa decidir se você vai levar seu guarda-chuva ou não. Nesse caso, gente, você analisa a situação, né? Você vê, olha para cima, olha para o céu, olha, tá um tempo chuvoso, tá chuviscando, tem previsão de chover mais tarde. Bom, tá chovendo. Se está chovendo, você leva o guarda-chuva, né? Você não quer se molhar. Porém, se você olha assim, nossa, tá um solão, nossa, um solzão, gente, não vai chover hipótese nenhuma. Se não está chovendo, você não leva o guarda-chuva. Então, basicamente, seria isso. Então, nessa mesma ótica, o programa também faz isso com as condições, usando as estruturas condicionais, que são elas as seguintes estruturas. Estrutura if. Para testarmos se a possibilidade é verdadeira, a gente usa o seguinte comando: if, abre parêntese, a condição que a gente deseja. Então, a gente coloca lá, nota 1 maior que nota 2. Aí, se for verdadeira, o código vai ser executado. Então, essa é a função do if, verificar se a possibilidade é verdadeira.
Mas André, e se eu quiser verificar uma condição, se ela é verdadeira, e se não for, eu quero colocar uma falsa? Aí a gente usa o if e else, que seria pra gente, né, o if e else ali, o se e o se não. Então, se isso é verdade, se não, entendeu? Se isso é verdade, acontece isso. Se não é verdade, fazemos outro comando. Tudo bem? Então seria daquele jeito. If, abre parênteses e fecha parênteses, desculpa, com a condição dentro. No primeiro, ali no if, vai ser a condição verdadeira, e no else é a condição falsa. Não precisa colocar a condição dentro do else, tá? Ele vai analisar a condição. Então, tipo assim, if nota maior que... Não vamos usar. If número de pessoas maior que 3, acontece tal coisa. Else, que seria o se não, né? Então, se número de pessoas maior que 3, isso acontece. Se não, acontece outra coisa. Então, maior que 3, ele vai pegar valores, ele vai pegar maior que 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinitamente. E menores que 3, como 2, 1, 0, entendeu? Não existe menos uma pessoa, mas você entendeu, você consegue, não precisa colocar de novo a condição no else, tá bom? E aqui agora, eu vou mostrar um pouquinho dos exemplos para vocês entenderem, porque só falando às vezes vocês não conseguem entender realmente o que eu quero dizer. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem melhor, tá bom? Olha, se vocês quiserem olhar no documento para lembrarem, mas basicamente o primeiro exemplo é o seguinte: operadores matemáticos. Esse programa irá pedir para o usuário digitar 2 notas e calcular a média delas. Então tá. Eu vou usar o exemplo que ele está pedindo mesmo. Então vai ser nota 1 e nota 2. Ó, nesse caso, a gente pode usar... Vamos colocar assim. Eu vou usar os números inteiros nesse caso. Agora, eu vou usar com vocês um número float. Vocês lembram a função do float? Caso não recordem, tem no documento, mas dizendo aqui, é para números com casas decimais. Nesse caso, eu vou colocar a média como casa decimal. Por que você me fala? Isso por 2 dá 3,5. 3,5 não é um número inteiro, é um número decimal. Então ele não irá mostrar. Nesse caso a gente vai fazer assim o programa. Gente, se vocês quiserem ter feito assim, se quiserem ter feito assim, dessa forma, a gente nota 2 também funciona da mesma forma, tá? Mas estruturas com o mesmo tipo, né? A mesma variável, tipo de variável, inteiro, float, char, vocês podem colocar na mesma linha, que não tem nenhum problema, tá bom? Então, eu vou digitar informe 2 notas para o cálculo da média. Gente, não vou colocar acento por conta do erro que ele costuma dar, tá? Mas se vocês quiserem não se importarem, tudo bem. Então vocês vão nota 1 e usem a forma que eu ensinei pra vocês, se quiserem. A concatenação, que é o maior, vai dar certo do mesmo jeito, da outra forma. Para isso, vamos lá. Pra gente usar o cálculo matemático, a gente vai fazer da seguinte forma. Colocamos as variáveis, definimos as variáveis, a estrutura de include, IOString, use namespace, a main, tudo certo. A gente vai definir as nossas variáveis, os tipos, né, int e float, e agora a gente vai fazer o cálculo. Como a gente faz o cálculo? Como que funciona a média? A gente vai usar o nome da variável que a gente quer que fique o resultado do cálculo, que no caso é média. A gente vai usar o sinal de igual. Um igual só quer dizer que recebe. Então a variável média recebe o quê? Isso aqui. Vai receber o quê? Nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Porque a média é a soma as notas, se for 1, 2, 3, 4, 5, e divide pelo valor delas. Pela quantidade delas, desculpa. Por que eu coloquei o parênteses, vocês podem perguntar? Porque se eu deixasse só assim, só dessa forma, ele ia fazer nota 2 dividir por 2 e ia somar com nota 1. E não ia dar o resultado certo. Porque ele vai resolver primeiro o que está dentro dos parênteses. Então vai somar 3 mais 6 ou 3 mais 3 e dividir por 2. Então é só um exemplo. Bom, a gente vai mostrar esse resultado para as pessoas, né? A média e vamos ver se deu tudo certo. Executamos o código. Informe 2 notas. Nesse momento, vamos colocar lá 8. A gente faz desse jeito aqui, pessoal, que a gente coloca assim, tudo na mesma linha. Ele vai fazer o quê? Você vai apertar o primeiro Enter e ele já vai pedir pra você colocar a segunda nota. Então digita o valor, Enter, digita o valor, Enter, tudo bem? E 8 e 4. A média é 6. 8. Vamos fazer a prova, né? Vamos provar na nossa cabeça. Vamos fechar aqui. Vamos fazer aqui. Isso aqui é só um cálculo, tá? 8 mais 4. Quanto que é? 12 dividido por 2. 6. Então nosso código está funcional, tudo certo agora. Mudando agora, né? Mudando de exercício, vocês entenderam esse exemplo? Tudo certo pra vocês? Olha, eu vou comentar essa parte do código pra gente não ficar criando outra parte. Pra gente comentar, você seleciona todo o código que você quer e aperta junto Ctrl+Shift+C e ele vai comentar o código. Seguindo, pessoal, o próximo exemplo é uma estrutura if. Esse programa irá pedir a idade e verificar se a pessoa é maior de idade. Então vamos lá. Int idade e a gente verifica. Int idade, tá bom? Fizemos. Cout informe sua idade. Pulamos a nossa linha, pedimos a variável
e fazemos o if. Lembram que a gente aprendeu agora? If. Se, agora a gente vai usar os nossos operadores. If, idade, maior ou igual a 18. Porque o termo maior de idade é quando a pessoa faz 18 anos e é maior de 18 anos. Então, maior ou igual, ela já é considerada maior de idade. Então, se idade maior ou igual a 18, a gente vai exibir um texto para essa pessoa. O que a gente vai colocar para ela? Você é maior de idade. Que não é necessário. Tá, vamos testar se deu certo? Vamos executar o código, informa sua idade. Gente, vou colocar a minha. Você é maior de idade. Deu certo. Vamos tentar o 18, porque a gente tem que testar o igual, né? Pra verificar se tá tudo certo. Vamos lá. Sua idade, 18. Você é maior de idade. Tá, mas e se eu colocar 14 anos? O que vai acontecer? Vocês têm alguma ideia? Se vocês tiverem uma ideia, pode pensar aí. Pensa um pouquinho pra ver o que vai ser. Quem que vai acertar? Olha, não acontece nada. Por quê? Acaba o programa. Porque a gente não definiu se o que vai exibir se a idade é menor de 18 anos. Porém, por enquanto, com o nosso próximo exemplo. E qual que é o nosso próximo exemplo? É a estrutura if e else. O que vai ser essa estrutura if e else? Esse programa irá pedir a idade e verificar se a pessoa é maior ou menor de idade. Opa, a gente já tem programa feito. Perdão, a gente já tem um programa feito. A gente só vai acrescentar um menor de idade. Então, se idade maior de 18, você é maior de idade. Se não, que é o else, a gente pode fazer assim, ó, nessa mesma linha, e abrir aqui e executar o código aqui, ó. Você é menor de idade. Vai dar certo do mesmo jeito, ó. Pode ver. Idade 14, você é menor de idade. Tá bom? Mas você pode fazer dessa forma aqui também. Se você preferir, na outra linha, dar um espaço, conforme a estética que você desejar, dá certo também, tá? Então, se idade maior ou igual a 18, exibe que você é maior de idade. Se não, né? Se a idade não for menor que 18, for maior de 18, você é menor de idade. Então a gente não precisa nem colocar condição, né? Ele já vai diretamente. E seriam os três exemplos, né? Como a gente fez 2 em 1, né? Basicamente deu tudo certo. Não sei se ficaram com alguma dúvida nesse caso, ou tudo certo por aqui. Olha, basicamente seria esses os exercícios iniciais. Conforme a pedida, você pode fazer um exercício que multiplique 2 números. Vamos fazer também aqui. Pra vocês terem um exemplo disso, eu vou dar um exemplo desses também. Ó, vamos lá. Int, número 1, número 2. E aí eu vou falar. Conforme 2 números. E a gente vai pedir esses números pra vocês terem esse exemplo. Então, pra vocês entenderem. Opa, esqueci de colocar um resultado. Porque senão não adianta nada, pessoal. Resultado vai receber num 1 vezes num 2. Então o que vai acontecer aqui? Se você só quiser exibir o resultado, colocar só assim, não quiser escrever um texto, pode também. Olha, vamos lá, vamos dizer. Não me atentei. Tá vendo aqui no CIN, num 1, esqueci de concatenar. Se eu fizesse daquele jeito ali, nunca iria dar certo. Para eu colocar na mesma linha, teria que ser desse jeito mesmo. Então, ó, exibimos de novo, 4 e 5. 4 vezes 5 é 20. Então, gente, se você quisesse colocar uma divisão aqui, ó. O num 1 dividido por num 2. Então, pense que o número 1 é o numerador e o número 2 o denominador. Então, vamos lá. 10 dividido por 2. 5. Então, pode dar tudo certo. É só colocar o operador que você deseja, que a função ela vai exibir aqui, ó. Vamos achar o resto. Nesse caso, o resto da divisão de 10 por 2 é 0. E o resto da divisão por 3, o resto é 1, tá bom? Então essa é a função, você vai colocando do jeito que você deseja, tá? Da forma que você precisa colocar para executar. Agora eu vou mostrar os exercícios que eu tenho para vocês, para essa aula, para vocês praticarem, tá bom? Voltei de novo, pessoal. Os exercícios são esses. Exercício da aula. Exercícios da aula. O primeiro exercício, gente, é o cálculo da área de um retângulo. Tá. A área de um retângulo é base vezes altura, né? Ou largura vezes altura. Pode ser a mesma forma, depende, você acha em alguns livros, mas se você tem dúvida do que seja, pode pesquisar. Pesquisa qual que é a fórmula da área de um retângulo e tenta colocar em prática no código. Mas basicamente teria que exibir essa mensagem. Peça ao usuário para inserir a largura e a altura de um retângulo, então exiba a área calculada. Digite a largura de um retângulo, 4, digite a altura do retângulo, 5, e a área do retângulo é 20. O que você precisa fazer para que dê 20? O que você precisa pedir para o usuário? Você já aprendeu essa aula, você sabe o que precisa fazer. Já no segundo exercício, a gente vai calcular a média de 3 números. A gente fez um exemplo parecido, a gente vai pedir o usuário para inserir 3 números e mostrar a média deles. Então, digite o primeiro número, digite o segundo número, digite o terceiro número. Só um adendo nessa parte, se você quiser colocar na mesma linha, né? Digite o primeiro, o segundo e o terceiro número e fazer concatenar as informações do jeito que eu ensinei. Pode fazer também, tá totalmente certo.
Mas se quiser fazer desse jeito, tá? Não tem problema nenhum. Continuando, o exercício número 3 digite um número e o resultado você tem que dizer se é par ou é ímpar. Nesse caso, o que precisa para ser par ou ímpar, você pode definir, né? O que é um número par, o que é um número ímpar. Você vai criar um programa que peça ao usuário um número inteiro e informa se ele é par ou ímpar, tá bom? E o último exercício vai ser maior de 2 números. Você vai criar um programa que peça ao usuário 2 números inteiros e mostre qual deles é maior. Se forem iguais, você tem que informar que são iguais. Então, digite o primeiro número, 10, digite o segundo número, 5. O número 10 é maior que 5. Essa é a mensagem que tem que exibir. Ficou alguma dúvida, ficou alguma coisa mal explicada, pode perguntar pra gente, pode enviar um e-mail que a gente vai estar de portas abertas para explicá-los para vocês, tá bom? Gente, muito obrigado pela aula de hoje, foi mais uma aula pra gente, espero que estejam prontos para a próxima aula, tá bom? Um ótimo dia, uma ótima noite e uma ótima tarde para todos, até mais!